E aí pessoal do canal, tudo bem, né? Vou mostrar para vocês uma operação usando como base suporte e resistência. Eu marquei aqui nessa linha tracejada verde a mínima do dia anterior e na vermelha a máxima do dia anterior. E o preço abriu e já chegou nessa resistência conforme marcada essa seta vermelha aqui. Eu pensei em fazer uma entrada na mínima do candle anterior, mas como ele fica segurando muito ali e eu quero deixar o meu stop um pouco acima, eu antecipo essa entrada e entro onde o preço abre já do outro lado da short. Essa linha de resistência é uma linha forte, conforme vocês podem ver aqui a quantidade de vezes que ele já tocou nesse ponto e não subiu da primeira vez. Então para mim essa é uma resistência mais relevante, ou seja, várias vezes o preço bateu ali. Quando o preço já abre do lado da short, né, eu já entro nessa operação, deixo meu stop ali acima com 150 pontos. Caso o preço for contra ali, talvez eu até antecipe essa saída, porque ele pode romper, né? E eu começo a guardar ali a movimentação natural do preço. É um ponto de briga, então o preço vai fazer aqueles movimentos, né, de briga, vai um pouco, volta. E nessa hora a gente tem que ter tranquilidade e calma para poder esperar o preço chegar onde a gente planejou. E eu estou colocando essa operação aqui no canal para vocês verem o que a gente não deve fazer, né? Nessa operação aí o preço ficou muito brigado. Eu fiz a projeção ali do movimento do dia anterior, né, do gap de alta e tal, e ele poderia buscar pelo menos 50% dessa alta aí para depois ele voltar a subir, porque a tendência maior é de alta. O preço voltou no meu preço de entrada e tal, retraiu um pouco. Aí nessa hora eu ajustei meu stop para a máximazinha ali. E como eu já disse em outros vídeos, você está em um tempo gráfico, eu estou nos 5 minutos, dá para você ter noção, né, só pela movimentação, de um tempo gráfico menor. Igual se eu botar no 1 minuto aqui, vocês vão ver que ele está fazendo um ombro, cabeça a ombro, num tempo gráfico menor. Lógico que é um tempo gráfico menor, não tem tanta relevância quanto o tempo gráfico maior, mas é um cenário também que a gente pode visualizar. O preço continua na briga, né? Vai, volta ali e tal, mas o stop agora já está o stop mais curto, eu fico aguardando. Dá para se ver que tem um grande lote ali no 545. Esse lote está aí já tem um bom tempo. Então não é um lote fake, vamos falar assim. Quando o preço rompeu aquela linha do 545 ali, eu puxo meu stop para o zero. Porque como tinha um volume grande de compra ali, eles poderiam jogar o preço para cima. E esse candle que está formando aí, na minha concepção, eu tinha que executar aquelas ordens ali para baixo com força e continuar relativamente rápido. O pessoal coloca um lote grande também depois no 600, que tá nesse momento tá acima desse candle aí. E eu faço a besteira, que é o que eu disse no começo, de proteger minha operação no 605, confiando naquele lote ali, não passaria daquele lote. E aí o que acontece? O preço vai lá, só me tira e continua o movimento até chegar no meu alvo que eu tinha planejado inicialmente. Ou seja, eu fiz a besteira de colocar o meu stop onde não devia. Eu já estava protegido, não tinha por que aumentar esse ganho de 50 pontos ali, o que a gente chama de proteger alguns pontos, né? Eu protegi alguns pontos e ele foi lá no meu alvo, igual vocês veem aí, ó. Eu adiantei o vídeo para não ficar tão demorado, né? Depois desse momento aí, eu até penso em fazer uma compra nessa região, como a gente está operando suporte e resistências, só que eu não me sinto tão à vontade para poder fazer essa compra aí, porque eu acreditava que ele ia mais para baixo, né? Igual eu falei no começo do vídeo, eu acreditava que ele voltaria mais. E aí ele começa a subir de novo e tal, e eu perco o momento de entrada ali para poder pegar esse movimentozinho de alta, ou seja, para poder sair dessa resistência
sair desse suporte e chegar na resistência lá de cima. O preço rompe aquela região que eu tinha feito a primeira entrada, mas é uma rejeição muito grande, muito forte ali, ó. E eu quero buscar uma entrada ali de novo no mesmo ponto para poder sair novamente lá embaixo, próximo dos 400. Eu fico tentando achar ali uma forma de entrar que meu stop fique na máxima, mas como eu não consigo achar um ponto bom de entrar ali que meu stop fique na máxima, nessa operação eu entrei novamente e alonguei um pouco o meu stop, utilizando aquele saldozinho que eu tinha feito da primeira operação como um bônus ali para o meu stop, ou seja, meu stop continuaria sendo um stop que não afetaria o meu financeiro, e sim só o ganho já do dia, ou seja, eu ia consumir um pouco mais do que eu tinha planejado inicialmente, que era o stop de 150, mas com o primeiro saldo ali eu alonguei um pouco esse stop. Eu também nessa operação, como eu acredito que ele vai buscar níveis inferiores ali, eu coloco uma saída no 420 de um contrato e deixo o meu alvo final lá no 0,80. O trade, como eu não estou muito acostumado, quando eu criei essas ordens ocos, ele tem uma opção lá de você movimentar o preço para o break-even. Vocês vão ver aí que eu várias vezes ele vai movimentar meu stop sozinho para baixo ali. Eu até estava intrigado com essa movimentação depois que eu verifiquei que eu tinha habilitado essa opção nas configurações lá das ordens ocos, e por isso que estava fazendo essa movimentação. Depois eu corrigi isso lá para não movimentar sozinho. Caso eu queira, eu altero novamente. E aí o preço continua, né? Fazendo o movimento dele e tal. E aí agora é esperar o preço fazer a movimentação dele e ir para os alvos, né? Ou ele atinge meu stop ou atinge meu gain. O preço volta contra mim um pouco ali, chega no meu ponto de entrada e tem que aguardar, não tem o que fazer. Eu costumo operar mais no minuto, então quando eu utilizo o gráfico de 5, eu sinto os movimentos muito lentos, né? Mas é questão de costume. A gente tem que operar em todos os tempos gráficos e verificar o que é melhor pra gente naquela situação. O preço testou para cima ali, não rompeu o topo, então eu acredito que ele vai buscar ali meu alvo realmente. Vocês viram aí que novamente o trade movimentou minha ordem de stop ali para baixo de novo um pouco. Ele chega nesse 500 aí, né, que como é um número redondo, um número onde existe muito posicionamento aí, até algoritmos, né, os robôs e tudo mais, ele briga muito. Aí ele passou, foi lá no meu alvo, eu fiz a parcial e aí eu protegi o outro contrato ali, agora sim na máxima do candle anterior dos 5 minutos, aguardando que ele rompesse essa região aí, mas é um ponto de suporte, né? Então ele pode ter dificuldade. Eu vou guardar ali um pouco, ver se ele consegue romper e tal. Caso não conseguir, eu faço uma proteção ali nos 480, ou próximo daquilo ali, e vou conduzir no trade. Eu espero ele romper ali a região de suporte, os 400. E caso ele não rompa, eu vou protegendo a máxima dos candles anteriores ali. Esse candle do 5 está fechando um candle de decisão, né? Aí nessa hora aí eu coloco na máxima dele o stop gain
e fico observando se ele vai conseguir romper aquele fundo lá. Caso ele não rompa ali, eu vou antecipar a saída por 480, 470 ali, que é uma região que tá, o preço está aí agora. Ele força um pouquinho para baixo, não vai. Colocaram um lote grande ali de compra agora, ó, tentando jogar o preço para cima. Eu coloco minha saída ali no 480, que é um pouquinho acima daquele lote grande lá, para poder executar ali. Aí agora ou eu saio no rompimento da máxima ou eu saio no 480. Ele vai me executar ali no 480 e eu encerro a operação. Valeu pessoal, quem puder se inscreve, compartilha, vamos ajudar o canal a crescer.